ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a derrota do Flamengo pro Corinthians na decisão da Supercopa. O que essa derrota significa pro ano do Flamengo? O Flamengo está convivendo com um déjà vu de 2023? O Flamengo está vendo o futuro repetir o passado? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a derrota do Flamengo pro Corinthians na decisão da Supercopa. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado. Tem um link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar, só fazer o download, começar a usar e ter um aplicativo espetacular de estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso de graça no seu dispositivo. É de graça para baixar, é de graça para usar também. Cada download que você faz, você ainda me ajuda, você ajuda aqui o canal do VSR. Vai lá, faz o download para dar aquela moral para mim. Se você veio direto neste vídeo, esse vídeo vai falar especificamente do jogo de domingo com a ótica do Flamengo, tá? Aí você vai dizer, mas olha que absurdo, essa imprensa tá falando do perdedor e não de quem ganhou. Calma, pequeno gafanhoto. O vídeo de quem ganhou, como tem que ser, está publicado no vídeo anterior. Então, se você, antes de você dar o seu ataque, você pausa esse vídeo. Se você quer ver o vídeo sobre quem foi campeão, esse vídeo foi publicado na noite de domingo e ficou aí rodando a segunda-feira. Esse vídeo que eu estou publicando aqui na terça é com a ótica no que essa derrota na Supercopa representa para o ano do Flamengo, beleza? Então, feita esse esclarecimento, vamos começar o vídeo. Primeira coisa que eu queria, para quem não sabe, né? O Flamengo enfrentou o Corinthians domingo em Brasília e acabou sendo derrotado por 2-0. Com isso, o Corinthians conquistou a Supercopa do Brasil e o Flamengo, lógico, ficou com o vice-campeonato. O jogo foi 2-0, mas o Corinthians foi amplamente superior ao Flamengo na partida inteira. O Corinthians perdeu pelo menos duas chances claríssimas. O Corinthians teve um gol aparentemente mal anulado porque o VAR estava com defeito lá na hora. Então, assim, foi uma superioridade incrível do Flamengo. E aí, essa derrota, mais do que a perda do título da Supercopa, mais do que a perda dessa taça, ela foi uma derrota muito emblemática pelo que o Flamengo apresentou no jogo, pela postura do time do Flamengo e principalmente por ter sido a terceira derrota seguida do Flamengo, tá? E aí eu não estou considerando as derrotas com o time sub-20 lá pelo Campeonato Carioca. Só com o grupo principal foi a terceira derrota seguida do Flamengo. O Flamengo estreou o grupo principal na vitória sobre o Vasco por 1-0. Depois perdeu para o Fluminense por 2-1, perdeu para o São Paulo também por 2-1, essa derrota para o São Paulo de virada na estreia do Brasileirão, e no domingo perdeu para o Corinthians. Um detalhe, durante toda a passagem do Felipe Luiz pelo comando do Flamengo, lá do finalzinho de setembro de 24 até hoje, até o início do ano, até o jogo contra o Vasco, o Flamengo nunca havia perdido 2 jogos seguidos sob o comando do Felipe Luiz. Nunca tinha perdido 2 jogos seguidos. Perdeu 3 nesse momento. Nesse momento vem de 3 derrotas seguidas. Então, por si só, isso já é um cenário de atenção. E para piorar, pior do que perder o título, foi ver o nível de atuação do Flamengo. Um Flamengo numa baixíssima rotação, um Flamengo perdendo basicamente todas as disputas, todas as primeiras bolas, perdendo várias segundas bolas, perdendo todas as disputas em que você, no final, disputou no físico, num ombro contra ombro, numa disputa de um posicionamento pelo espaço, o Flamengo perdendo. Um time numa baixíssima rotação e um time numa praticamente sem nenhuma capacidade criativa. Nenhuma capacidade criativa. Todas as oportunidades que o Flamengo teve no jogo, inclusive a última do Paquetá, lá que foi um gol bem perdido, todas essas jogadas surgiram de bola parada.
à exceção de uma, que é uma bola em que o Flamengo faz uma costura da direita para o meio, a bola numa aceleração, a bola chega para o Pedro, depois do Pedro fazer o desmarque da esquerda para a direita, a bola sobra no Pedro, o Plata estava entrando livre, se o Pedro rola para o Plata teria o visual livre para bater na cruzada, livre, e aí o Pedro decidiu trazer para a direita, bater cruzado, bateu fraco, o Hugo Souza pegou. Essa foi a única possibilidade do Flamengo fazer o gol que foi construída com a bola rolando. Todas as outras, a bola na trave, a cabeçada do Pedro que o Bidu salvou, todas essas chances saíram de bola parada, e nada contra a bola parada, tá? Não tenho nenhum problema com isso, vocês sabem, me acompanham aqui, sabe? Só tô querendo dizer, para sustentar o meu argumento que o Flamengo criou pouquíssimo, o Flamengo teve pouquíssima capacidade de envolver o Corinthians, as chances de gol que o Flamengo teve, as chances reais, foram todas em bola parada. E, de novo, não é juízo de valor. Então, assim, pior do que perder um título, e perder um título sempre é ruim. Eu não sou daqueles que glamoriza perder título, não. O que eu posso fazer é não considerar uma perda de título uma terra arrasada. Que acho que até é o caso do Flamengo aqui. E acho que o vídeo vai caminhar para isso. Mas não vejo... Para mim, perder um título sempre é ruim. Sempre é ruim. Perder um título é ruim, ponto. Principalmente para um time do tamanho do Flamengo, do Corinthians, desses grandes times do futebol brasileiro. O ponto aqui é a gente entender o que... Então, pior do que perder um título, para mim, foi a atuação do Flamengo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo poderia ter empatado o jogo na última bola, perfeito? O Paquetá teve uma bola que veio cruzada, teve ali, deu uma pingada na área, sobrou o Paquetá na linha da pequena área, ele chutou pro alto. O Flamengo poderia ter empatado aquele jogo, poderia ter ganho nos pênaltis. E se isso acontecesse, o sinal de alerta estaria lá, mesmo tendo ganho o título. Por quê? Porque mesmo que o Flamengo tivesse vencido, a bola do Paquetá tivesse entrado, tivesse ganho nos pênaltis, continuaria sendo uma partida muito ruim do Flamengo, uma partida sem ritmo, uma partida em que o Flamengo foi amplamente dominado dentro das propostas porque queria o Corinthians, uma partida em que o Flamengo perdeu praticamente todas as disputas relacionadas à intensidade, à subida. Então, mesmo que o Flamengo tivesse sido campeão numa baforada de sorte, ou na imposição, ou no poder de decisão desse grupo, que já ganhou muito, as preocupações estariam postas. Então tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui, analisando, já que a gente já analisou essa derrota. A primeira coisa, tudo que envolve a repercussão do Flamengo tem uma repercussão muito exagerada. A gente sempre fala sobre isso, pro bem ou pro mal. Quando o Flamengo está em crise, se transforma numa crise maior do que seria, e quando o Flamengo está muito bem, se transforma numa coisa maior do que seria. Ponto. Isso é uma característica. E a própria torcida do Flamengo, em especial depois do advento de mídias sociais, que você tem ali manifestações de muita gente, de perfis totalmente diferentes, o tempo todo. Então, assim, a sensação hoje é que boa parte da torcida do Flamengo acha que o Flamengo é invencível. E não sei se eu vou aqui falar uma coisa que vai assustar muita gente. Não, o Flamengo não é invencível. Porque no esporte, raramente, assim, em 99% das situações não existe time invencível. No futebol é 99,9%. Então, até pela característica do futebol. Então, não sei se eu estou aqui sendo... assustando alguém, mas não, o Flamengo não é invencível. O Flamengo pode perder jogos, o Flamengo pode perder títulos. Não sei se eu estou falando aqui alguma coisa. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa que eu queria falar, perder título é sempre ruim, como eu já falei aqui. Mas perder a Supercopa, como ganhar a Supercopa, não é garantia de nada para o ano. O Flamengo é exemplo disso. O Flamengo já ganhou a Supercopa no início do ano e teve um ano péssimo. 2021, por exemplo. 2021 o Flamengo ganha a Supercopa.
né? Aquela disputa lá de pênalti com o Palmeiras e tudo mais. E o ano do Flamengo foi ruim. O Flamengo em momento nenhum disputou o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil tomando um 3-0, perdeu o caminho de casa dentro do Maracanã, e na final da Libertadores perdeu naquela forma traumática para o torcedor do Flamengo. E o Flamengo já perdeu a Supercopa e teve um ano muito bom. Em 22, o Flamengo perde a Supercopa para o Atlético Mineiro nos pênaltis, e naquele ano o Flamengo ganha Campeonato Brasileiro, ganha Campeonato Brasileiro não, ganha Libertadores e ganha Copa do Brasil. Então assim, ganhar ou perder a Supercopa, ela não é sinônimo de sucesso para a temporada. Como eu sempre falo aqui, a Supercopa é um torneio maneiro, eu sou totalmente favorável a esses torneios de curtos, de um jogo ou 2 jogos, como vai ser a Recopa daqui a pouco, mas não dá para nenhum time considerar que ganhou a Supercopa, o ano tá resolvido, nem perdeu a Supercopa, é terra arrasada, vamos começar tudo de novo. Não dá para fazer isso com esses torneios de jogo único. Ganhou, comemora pra caramba, tem que comemorar mesmo. Aliás, eu já tô puto da vida de ficar vendo sommelier de comemoração. Ah, fulano, o clube tal ganhou. Ih, tá comemorando demais, tá comemorando de menos. Isso aí não vale nada, isso aí vale muito, não sei o quê. Porra, irmão, deixa quem ganhou comemorar, pô. Para de ser sommelier de comemoração, cara. O cara foi campeão, comemora. Deixa o cara comemorar. Quer comemorar estadual, deixa comemorar. Quem não pode comemorar é quem perdeu. Quem perdeu, eu tenho certeza que não vai comemorar. Agora, camarada quer comemorar, para de ser sommelier de comemoração, pô. Para de passar essa vergonha de graça na internet aí. Porra. Cara, deixa o cara comemorar, pô. É campeão, tem que comemorar. Se vai comemorar muito ou pouco, isso é da pessoa. Enfim. Então, assim, eu sou entusiasta, mas não dá pra você pegar esses títulos e dizer que já ganhou ou que já tem um ano maravilhoso ou tem um ano terra arrasada. Não dá pra saber. E, de novo, o Flamengo ele é o exemplo disso. O Flamengo já ganhou a Supercopa no ano passado e teve um ano muito bom. Então, não quer dizer muita coisa. O que preocupa aí é ver o que o Flamengo apresentou na Supercopa. E que realmente foi muito preocupante. Muito preocupante. Como tinha sido preocupante o segundo tempo contra o Fluminense, como tinha sido muito preocupante o segundo tempo como São Paulo, e como foi preocupante o jogo inteiro contra o Corinthians. Pela falta de ritmo, pela falta de capacidade de fazer as coisas que o time está preparado para fazer, pela falta de reação do time no jogo, inclusive do Felipe Luiz. Por exemplo, o Arrascaeta demorou demais para ser substituído. O Arrascaeta fez uma partida muito ruim, como tinha feito todas as outras. Então, assim, isso foi o pior. O ponto aqui, tá muito claro que o Flamengo precisa de uma reação imediata. E essa reação imediata é uma reação, quando eu digo imediata, é imediata mesmo. Eu tô publicando esse vídeo aqui na terça, meio-dia. A reação precisa começar na quarta, 7 da noite, quando vai receber o Internacional no Maracanã. Porque se você, jogo de Campeonato Brasileiro, já perdeu a primeira rodada, se você não ganha esse jogo, a pressão aumenta ainda mais. E uma pressão que, e depois desse jogo contra o Inter, ou a partir de agora, não vai ter refresco. Porque você vai ter o jogo contra o Inter, depois tem o jogo contra o Sampaio Corrêa na reta final do Campeonato Carioca, na última rodada, e que você precisa jogar com corda esticada para tentar classificar. Se você classificar, você não vai jogar a reta final do Campeonato Carioca sem buscar o título. Você vai buscar o título. E depois, no meio do caminho, tem decisão da Recopa contra o Lanús, campeão da Sul-Americana contra campeão da Libertadores. E se você perde outro título desse, você traz ainda mais pressão para esse caldeirão. Então, a reação precisa ser imediata. A reação precisa ser instantânea. E pelo que o Flamengo apresentou nessas 3 derrotas, é muito preocupante entender que o Flamengo, no nível de preparação de agora, ele está muito aquém do que o time precisa.
Muito aquém. Então, a dúvida aí, a questão, o problema aí não foi ter perdido o título da Supercopa, que, repito, é sempre muito ruim perder um título. Mas o problema é a forma como perdeu e também o cenário no curto prazo. E aí a gente lembra as decisões de planejamento do futebol. O Flamengo entrou de férias no dia 18 de dezembro, o Corinthians entrou de férias no dia 22 de dezembro. O Corinthians se reapresentou, eu tô pegando o Corinthians porque foi o time que derrotou o Flamengo no domingo. O Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro, o Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro. Então, o Flamengo teve aí a mais de férias, 12 dias a mais que o Corinthians. E ainda tem a questão de, por decisão da diretoria do clube, não do departamento de futebol, por decisão da presidência do clube, os jogadores foram a campo para jogar jogos valendo contra times difíceis. O Flamengo pegou uma sequência de Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians. E a sequência continua com Internacional. Aí depois tem o Sampaio Corrêa, que mesmo o Flamengo precisando jogar com um time titular, é um time bem abaixo desse, né? Um time sem divisão contra times da Série A do Brasileiro, times que foram, por exemplo, Vasco e Corinthians fizeram semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense estava na semifinal e por aí vai. Então, assim, é lógico que isso atrapalhou. Porque aí você fica no meio do caminho, né? Você deu férias a mais, que você poderia pegar o argumento e dizer, essas férias vão atrapalhar o começo do ano, essas férias a mais vão atrapalhar o começo do ano, mas vão dar frutos no segundo semestre. E agora você não... Ou então você poderia falar, vamos voltar antes, para quando chegar nessa série difícil de 5 jogos, você tá melhor preparado, e aí a gente vai comprometer um pouco e vamos ter que fazer um trabalho ali durante a pausa para a Copa do Mundo. No que o Flamengo fez, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Você ficou no meio do caminho. Por isso que eu, Vitor Sérgio, fui totalmente contra trazer o time, e tem vídeo aqui no canal, trazer o time titular para jogar contra Vasco e Fluminense. Eu achava que isso seria ruim, porque você estaria fazendo as coisas no meio do caminho. O Flamengo deu férias a mais, perdeu o tempo que poderia estar se preparando. Botou os jogadores principais para jogarem antes do tempo, antes de estarem preparados. Perdeu o tempo de preparação para os jogos de São Paulo, Corinthians e Inter, para essa sequência de 3. Porque é lógico que, jogando contra Vasco e Fluminense, a preparação do time não foi a mesma que seria se você ficasse treinando. Isso aí é lógico, isso é básico, qualquer um conhece. Só para você ter uma ideia, você joga, é uma carga muito diferente. Você no dia seguinte, que você treinaria, que você se condicionaria, você faz regenerativo. Aí no outro, você não treina, você não faz preparação física do jeito que você faria. Você começa a se preparar para o jogo. Então, esse planejamento ficou o famoso meio do caminho. E o meio do caminho, em muitos momentos, ele é péssimo. É tipo num jogo de tênis, né? Que os técnicos de tênis falam. Ou você fica lá no fundo, batendo a bola no fundo, ou você sobe a rede. Se você ficar no meio do caminho, na linha de saque, você tá morto. Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo nem manteve a preparação para os time titular chegar nessa sequência de São Paulo, Corinthians e Inter com muito bem preparado, nem voltou antes para esse time estar num ritmo competitivo maior e sacrificar lá depois na segunda metade e tudo mais. O Flamengo não fez nenhuma das duas. E aí o que a gente viu foi o Flamengo morrer no segundo tempo contra o Fluminense, morrer no segundo tempo contra o São Paulo, e um Flamengo que não conseguiu competir com o Corinthians. Esse é o cenário hoje. Isso é mais preocupante do que perder a Supercopa. E aí, para chegar à thumb aí do vídeo, eu vi muita gente falando e remetendo ao ano de 2023. O ano de 2023 é um ano terrível para o Flamengo, porque é um ano em que o Flamengo começa metendo os pés pelas mãos em várias coisas. O Flamengo toma a decisão de não renovar com Dorival Júnior, que depois se mostrou um erro, que eu mesmo também
acabei mostrando que eu estava errado, porque pensava de uma outra maneira. E o Flamengo dá mais férias do que deveria. O Flamengo chega para jogar um Mundial de Clubes pessimamente preparado, mais ou menos do jeito que estava aí. E a partir daí vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve com uma direção, com uma comissão técnica nova. E aí vira uma bola de neve que vai redundar num segundo semestre muito ruim com o Sampaoli, do Flamengo sendo eliminado de forma vexatória da Libertadores pelo Olímpia, e o Flamengo perdendo o título da Copa do Brasil, e que nem foi perdeu trocando ali, mas enfim, acabou passando em branco em 2023. No primeiro semestre perde o título, no primeiro semestre ele perde todos os títulos possíveis, né? Ele perde a Supercopa pro Palmeiras, ele perde a Recopa pro Independente Del Valle, perde o Campeonato Carioca pro Fluminense, já tinha perdido o Mundial sem enfrentar o Real Madrid, né? Não teve nem o Real Madrid, nem precisou esperar, porque o Flamengo já foi eliminado pelo Al Hilal, e depois no segundo semestre não compete no Brasileiro, em nenhum momento competiu pelo título brasileiro, e na Copa do Brasil é vice, e na Libertadores é eliminado pelo Olímpia, depois de abrir 2-0, né? Porque ganha o primeiro jogo por 1-0 e faz 1-0 no Paraguai e consegue ser eliminado por 3-1. Então, assim, claramente ali a gente... É isso. Consegue ser eliminado por 3-1? Nem lembro. Deixa eu ver aqui. Exatamente. É eliminado por 3-1, né? Ganha o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, sai na frente no Paraguai e depois toma 3 gols para ser eliminado por 3-2 no agregado. Então, assim, muita gente comparando isso. Eu não vejo possibilidade de nível de comparação, porque acho que essa direção tem um trabalho muito mais estável. Esse departamento de futebol tem um trabalho muito mais estável do que o outro era em 2023, né? Em 2023 a gente já tinha o combo Marcos Braz e Bruno Spindel lá há 5 anos, 19, 20, 21, 22, 23, há 5 anos no comando. Você tinha a troca de um treinador, né? O Flamengo começa 2023 com um técnico novo, e aí a troca de um técnico traz todas as questões, todos os problemas. Você tem um time claramente ali com dificuldade de entender, de se encaixar com o novo treinador. E aí você gerou toda uma questão que acabou piorando o ano. Dessa vez eu não vejo assim. O Felipe Luiz foi mantido, o elenco conhece o Felipe Luiz, o elenco gosta do trabalho do Felipe Luiz, então não vejo como da mesma coisa. Acho que é uma questão de arrumar um jeito de se preparar melhor. E aí a questão, quando vai ser? Né? Porque o Campeonato Carioca, se o Flamengo fosse eliminado do Campeonato Carioca, beleza, o Flamengo ganharia aí 4 datas para se preparar. 4 datas são 2 semanas, são 20 dias, só que tem o tal do quadrangular do rebaixamento. Que ali você vai ter que pelo menos botar o time para jogar 2 jogos com o time titular, faz 6 pontos e se livra do rebaixamento. Então, assim, esse é um ponto. Mas mesmo assim, é importante deixar o alerta que times que ganham muito, ou times que têm um ano muito vitorioso, no ano seguinte tem problemas para se manterem vitoriosos. Isso é comum, isso é normal. Por um acaso, eu estava falando sobre isso, e não era lógico relacionado ao Flamengo, na última rodada da Champions League. Porque o Luiz Henrique, que na temporada passada ganhou tudo com o PSG, tudo menos a Copa do Mundo de Clube lá no meio do ano, mas fez tríplice coroa com o PSG, estava reclamando isso, que tinha jogador que estava machucado para jogar no Campeonato Francês, mas estava bonzinho para jogar a Champions League. Ele falou isso. Falou num tom meio de brincadeira, mas aquela situação que você tá brincando, mas falando a verdade. A gente tem na passagem aí vários treinadores que falaram sobre isso.
depois o Guardiola, quando sai do Barcelona, ele fala, né? Eu decidi sair do Barcelona depois de 4 anos porque eu não tinha mais condição de falar com os caras para eles começarem tudo de novo. E aí, ou eu trocava 80% do elenco, ou eu saía. Eu preferi sair. Foi mais ou menos algo nesse tipo que ele falou. O Flamengo, depois do ano passado, em que ganhou 4 títulos, em que teve um ano excelente, o Flamengo tem que estar atento para isso. Porque você pode, naturalmente, ainda que sem intenção, você vê jogador baixando um pouquinho o ritmo, ou jogador ter uma sensação, talvez até a própria comissão técnica, a própria direção de futebol, acho que precisa ser tratado dentro do Flamengo, de que, ainda que seja muito duro, já começou tudo de novo. Então, o começar tudo de novo, depois de um ano em que você ganha 4 títulos, é a realidade do futebol brasileiro. É a realidade de jogar num time como o Flamengo. Com o agravante que você começa tudo de novo, no caso do Flamengo, dia 18 menos dia 12, dá 18 para 13 com 12, 25 dias depois. 25 dias depois você começa tudo de novo. Mas o Flamengo precisa estar atento a isso. Por quê? Se o Flamengo, todo mundo do departamento de futebol do Flamengo estiver alheio a isso, pode acontecer de você ter o ano de 26, um ano de uma ressaca de um ano muito vitorioso em 25. E não é o que você espera do Flamengo, ainda mais considerando a qualidade que o time do Flamengo tem. Né? Porque se você pegar o exemplo do Botafogo, o Botafogo teve um ano de muito vitorioso em 24, mas o time de 25 era um outro time. E aí o Botafogo passou apertos em 2025. O Flamengo não. O Flamengo não vendeu nenhum jogador do núcleo importante do time. Jogadores que saíram do Flamengo foram jogadores que o Flamengo entendia que já não contribuíam mais. E não só isso, o Flamengo ainda foi buscar o zagueiro titular do Internacional e o Flamengo foi buscar a maior contratação da história do futebol brasileiro, no Lucas Paquetá. E muita gente falando, o que você acha do gol perdido do Paquetá? Gente, gol perdido eu nunca perdi um gol do tipo daquele do Paquetá, nunca perdi, porque eu nunca tive lá para fazer um gol desse, né? Então assim, só perde gol quem tá lá e perder gol faz parte da vida de qualquer um. E logicamente o Paquetá não chegou por causa da Supercopa, o Paquetá chegou por causa da temporada, então o fato do Paquetá ter perdido um gol claríssimo, o Memphis perdeu um gol muito claro também no primeiro tempo. Isso não invalida a qualidade do Memphis pro Corinthians. O fato dele ter perdido não invalida a contratação. O Paquetá vai ajudar muito o Flamengo, considerando o que você vai ter no ano. Então, o Flamengo não só manteve toda a base campeã, como o Flamengo ainda se reforçou. E pelo que está no plano, vai se reforçar mais. Então, assim, não é esperado que o Flamengo tenha um desempenho ruim em relação ao que foi ano passado. Por isso que é para acender o alerta, sim, de que a fome tem que continuar, né? No reino animal, um animal, ele só caça quando ele está com fome, né? Ele só gasta energia para 2 coisas, basicamente, no reino animal. Ou para fugir, ou para caçar para comer. Se você não tá fugindo e você tá com a barriga cheia, o que faz o animal lá? Fica lá paradão, curtindo a vida, olhando. E essa postura não cabe pro que o Flamengo se propõe e pelo poderio que o Flamengo tem hoje. Ainda que o Flamengo tenha tido um 2025 muito vitorioso, é esperado que o Flamengo esteja com fome para fazer tudo de novo em 2026. E esse, acho que é o desafio, é o segundo desafio mais urgente. O primeiro é mostrar um poder de reação contra o Inter quarta-feira. E acho que vai ser muito difícil, porque
o Pesolano, o Paulo Pesolano, ele é muito inteligente, ele tá vendo as dificuldades do Flamengo, que o Flamengo tem mostrado, vai fazer um time do Inter para explorar essas dificuldades do Flamengo, e o jogo do Maracanã vai ser um jogo muito complicado e que talvez traga mais pressão ainda. Mas esse é o ponto. Não acho que o 2026 do Flamengo esteja com cara do 2023. Mas isso vai depender de uma reação imediata. E a reação é quarta-feira. Não sei se vai dar tempo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica no link desse primeiro comentário para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.